Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Índio da Costa, do PSD, e Leonardo Pisciani, do PMDB. Como falava no bloco anterior, vocês acreditam que essas medidas podem, de certa maneira, agravar a situação das universidades privadas brasileiras, que já enfrentam dificuldades bastante grandes, né? Nos últimos tempos tivemos aí algumas crises, especialmente no Rio de Janeiro. Deputado Índio. Com certeza. Na hora que o FIES, em vez de ter 30 dias para as universidades receberem o valor referente ao aluno que está estudando, passa para 45, ao invés de 4 anos, são 4 anos de estudo, mas a universidade vai levar 6 anos recebendo. Ninguém tem caixa para girar desse tamanho. Você pegar a universidade, por exemplo, 40% da universidade, da faculdade Estácio de Sá, 40% são alunos que estão no FIES. Você imagina como é que vai fazer agora? Que caixa é esse para girar? Poderemos ter uma crise, deputado Pisciani, nas universidades privadas por conta disso? Eu acho que nós corremos sério risco. Além das questões aqui elencadas, a gente precisa lembrar que a maioria dessas universidades viraram empresas com capital, com suas ações listadas em bolsa. Na medida que você tem um impacto sobre um fator fundamental, uma fonte de receita fundamental, que é o FIES, certamente essas empresas sofrerão consequências no mercado que pode levar a uma situação grave. Nós temos aqui 2 integrantes, em tese, de partidos da base do governo. Nenhum dos 2 votou na presidente Dilma. O deputado Pisciani, do PMDB, votou no senador Aécio. E o deputado Índio da Costa, do PSD, também fez campanha para o senador Aécio. Terminou a eleição, vocês estão assumindo, né, suas posições nesse mandato. Qual é a situação de vocês agora? Vocês são da base do governo ou vocês continuam na oposição? Deputado Índio da Costa. Eu sou da base do meu eleitor. Quem votou em mim vai ter tudo aquilo que eu me comprometi na campanha eleitoral como prioridade. A defesa da liberdade de expressão, a defesa da liberdade de imprensa, a aprovação de um projeto de lei que tira da política aqueles, ou pelo menos eu vou lutar, por isso vou apresentar logo na primeira semana agora de fevereiro, um projeto chamado Código de Defesa do Eleitor. Aquele que na campanha eleitoral diz uma coisa e durante o mandato não cumpre, fica proibido da reeleição. Isso é, diz que vai fazer 10 escolas, tem que fazer as 10 escolas. Como parlamentar, diz que quer defender determinada causa, tem que defender aquela causa. Como parlamentar, você pode não conseguir aprovar, mas você defendeu, você trabalhou, diferente do que a gente vê alguns hoje aí. Eu acho que isso é um passo seguinte da lei que eu tive a oportunidade de ser relator, que foi a lei do Ficha Limpa. O Ficha Limpa tira da política quem está condenado por determinados crimes, enfim. E agora o Código de Defesa do Eleitor, se a gente conseguir aprovar, vai tirar da campanha eleitoral aqueles que prometem uma coisa para o eleitor e depois fazem outra. Se a sua lei tivesse sido aprovada e houvesse a possibilidade de um 3º mandato, então a presidente Dilma não poderia disputar o 3º mandato? Essa proposta ela não tem a ver com um caso específico, mas certamente aqueles que dizem uma coisa na campanha e fazem outra durante o mandato, tiram do processo político-eleitoral até digamos que, o balanço natural. Quer dizer, o eleitor vota numa direção e ele quer que o governo caminhe naquela direção, né? Eu acho que tira as mentiras também da campanha eleitoral. Deputado Pisciani, a pergunta que fiz inicialmente ao deputado Índio da Costa. O senhor do PMDB, de um partido da base do governo federal, tem digamos, a vice-presidência com o vice-presidente Michel Temer, que é presidente também do PMDB, ou seja, o partido não é um aliado, o partido é governo. O senhor não participou da campanha da presidente Dilma. Qual é a sua situação hoje? O senhor é governo agora, ou seja, a eleição foi um momento em que o senhor divergiu e hoje o senhor está incorporado à posição central do PMDB, ou o senhor é oposição no PMDB? Ricardo, eu sou um militante orgânico do PMDB. Eu dirigi a juventude do partido, participei do movimento estudantil, me elegi 4 vezes deputado federal pelo PMDB. E o PMDB, ele tem clareza da sua tarefa de ser uma espécie de garantidor da estabilidade política conquistada no país nas últimas pouco mais de 2 décadas e um garantidor, de certo momento, da governabilidade. Mas o que nós temos afirmado, inclusive isso tem sido diariamente afirmado pelo nosso candidato a presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, que o PMDB terá uma postura não de oposição,
postura de responsabilidade, mas será uma postura de independência. Não terá em momento nenhum uma postura de subserviência. Eu debati dentro do partido, eu votei na convenção contra a aliança, contra a indicação do vice-presidente Michel Temer para a chapa, porque eu era contra a aliança, não contra o presidente Michel Temer, mas contra a aliança com o PT. Votei no senador Aécio, mas eu debato internamente as questões. Eu dou um exemplo. Nós tivemos um debate muito grande dentro da bancada do PMDB se votaríamos ou não a favor da mudança da meta fiscal no final do ano. Eu defendi uma posição que deveríamos votar contra ou pelo menos aguardar a votar apenas após a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mudança de rumo pode acontecer, mas que o problema não viesse a existir na frente. Eu fui voto vencido na bancada. A bancada decidiu por apoiar a mudança de meta fiscal. Eu acompanhei a posição majoritária da bancada e registrei a minha posição contrária. Se não aprovasse também, seria o caos total. Eu, de forma objetiva, ao responder a tua pergunta, eu diria que eu sou independente. Aliás, todos os mandatos que eu desempenhei no Congresso, eu sempre fui independente. Meu compromisso primeiro era com as causas que eu acredito, que eu tenho convicção. Eu vou fazer um intervalo, mas eu vou deixar aqui já o próximo tema. Eu quero saber como é que estão as articulações sobre a possibilidade de eleição do deputado Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados. Voltamos em um minuto.